Na manhã de um casamento elegante, uma noiva caminha até o altar com um segredo costurado no próprio vestido. O que parecia um conto de fadas se desfaz quando ela revela ao público uma traição emocional, financeira e ética. E diante de todos, ela escolhe a verdade, mesmo que isso signifique recomeçar sozinha. A tarde de sábado em São Paulo trazia aquela luz dourada que entrava pelas janelas do apartamento na Vila Mariana, criando reflexos suaves nos móveis de madeira escura. Marina ajeitou o guardanapo de linho sobre a mesa posta com cuidado, observando cada detalhe com atenção. As xícaras de porcelana estavam alinhadas perfeitamente. O bolo de fubá ainda exalava um aroma adocicado vindo da cozinha, e as flores brancas no centro da mesa pareciam irradiar uma paz que ela há muito não sentia. Era mais um desses encontros que se tornaram tradição nos últimos meses. Dona Helena, a mãe de Felipe, chegaria a qualquer momento com sua elegância natural e aquele sorriso acolhedor que fazia Marina se sentir parte de algo maior. Pela primeira vez em anos, Marina sentia que pertencia a uma família de verdade. Não apenas no papel, mas no afeto diário e nos gestos, simples que construíam laços reais. O interfone tocou, e Marina atendeu com um sorriso já formado nos lábios. A voz calorosa de Dona Helena ecoou pelo apartamento antes mesmo que ela chegasse à porta. Marina abriu e foi recebida com um abraço perfumado, daqueles que trazem conforto e segurança. Dona Helena era uma mulher de seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante, sempre vestida com bom gosto e uma discrição que não escondia sua classe. Ela carregava uma sacola de tecido estampado e seus olhos castanhos brilhavam com genuína alegria ao ver a futura nora. Querida, trouxe aquelas receitas antigas que você me pediu. A de pudim de leite que minha avó fazia e também a de brigadeiro de colher que o Felipe adora desde pequeno. Ela entrou e depositou a sacola sobre o balcão da cozinha, observando a mesa posta com aprovação. Ficou lindo, Marina. Você sempre teve esse dom para criar ambientes acolhedores. Felipe é um sortudo. Marina sentiu o rosto esquentar com o elogio. Mesmo depois de 3 anos de relacionamento com Felipe, ainda se surpreendia com a naturalidade com que a família dele a incluía em tudo. Ela nunca teve isso. Em casa, sua própria mãe, Isabel, era distante e austera, sempre ocupada demais para gestos de carinho. Sua irmã Júlia tinha seguido o mesmo caminho, construindo muros invisíveis que Marina nunca conseguiu derrubar completamente. Obrigada, Dona Helena. Eu que sou sortuda de ter sido recebida por vocês com tanto carinho. Às vezes ainda me pego pensando se mereço tudo isso. Dona Helena pegou a mão de Marina com firmeza e a olhou nos olhos com seriedade maternal. Não diga bobagem, minha filha. Você é exatamente o que nossa família precisava. Desde que você entrou na vida do Felipe, ele mudou. Ficou mais leve, mais presente. E eu ganhei a filha que sempre quis ter. As palavras tocaram fundo no coração de Marina. Ela piscou várias vezes para afastar as lágrimas que ameaçavam cair. Dona Helena notou e suavizou o momento servindo o bolo de fubá e preparando o café com movimentos práticos e carinhosos. Enquanto conversavam sobre os preparativos do casamento marcado para daqui a 3 meses, Marina sentia uma mistura de empolgação e nervosismo. Seria uma cerimônia tradicional na igreja de Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Europa, seguida de uma recepção no clube que a família de Felipe frequentava há gerações. Tudo estava sendo planejado nos mínimos detalhes, e Marina participava de cada decisão com entusiasmo genuíno. O vestido já está quase pronto, contou Marina, os olhos brilhando. A costureira disse que só faltam os últimos ajustes. É exatamente como eu sempre sonhei. Simples, mas elegante. Dona Helena sorriu e colocou a xícara sobre o pires com delicadeza. Tenho uma coisa para você, querida. Ela abriu a bolsa e retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. Isso pertenceu à minha avó, depois passou para minha mãe, e ela me deu quando casei. Quero que você use no seu casamento. Marina abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro, um colar de pérolas descansava sobre o cetim. As pérolas eram perfeitas, uniformes, com um brilho suave que contava histórias de décadas.
Era uma joia de família, carregada de significado e tradição. Dona Helena, eu não posso aceitar. Isso é precioso demais. Por isso mesmo deve ser seu. Você vai ser parte desta família, Marina. E esta é a nossa forma de mostrar que você é bem-vinda, que confiamos em você e que te amamos. As lágrimas que Marina tentava conter finalmente escorreram. Ela abraçou Dona Helena com força, sentindo o peso da responsabilidade e do amor que aquele gesto representava. Era tudo o que ela sempre quis. Uma família que a acolhesse, que a valorizasse, que a fizesse sentir que importava. Depois que Dona Helena foi embora, Marina ficou sozinha no apartamento segurando a caixa com o colar. Observou pela janela a movimentação da rua, os carros passando, as pessoas caminhando com seus destinos e histórias próprias. São Paulo era assim, uma cidade que nunca parava, que nunca dormia completamente. Ela pensou em sua própria família. Sua mãe, Isabel, vivia em Campinas, trabalhando como professora universitária, sempre séria e distante. As visitas eram raras, e quando aconteciam eram marcadas por conversas formais e silêncios desconfortáveis. Marina não se lembrava da última vez que sua mãe a abraçou com o mesmo carinho que Dona Helena demonstrava. E Júlia, sua irmã mais velha por 5 anos, seguiu carreira em advocacia e construiu uma vida independente, mas igualmente fria. Elas não brigaram exatamente, apenas se distanciaram. Pequenas mágoas acumuladas, expectativas não correspondidas, palavras não ditas que criaram um abismo silencioso entre as duas. Marina abriu seu caderno de capa vermelha, aquele que sempre carregava consigo, e escreveu algumas linhas. Era um hábito antigo, anotar pensamentos e reflexões que surgiam nos momentos de solidão. Às vezes, escrevia apenas frases soltas, outras vezes, pequenos poemas ou observações sobre a vida. Hoje ela escreveu algo que a incomodava sem que soubesse explicar exatamente o porquê. Às vezes o perfeito não é o verdadeiro. Olhou para as palavras no papel e franziu a testa. Por que escreveu isso? Tudo estava perfeito em sua vida. Felipe era atencioso, bem-sucedido, charmoso. A família dele a adorava. O casamento seria lindo. Ela tinha um emprego estável como professora de literatura em uma escola particular. Amigos, uma rotina organizada. Então, por que aquela frase surgiu em sua mente? Marina fechou o caderno e guardou a caixa com o colar de pérolas em um lugar seguro. Decidiu que era apenas nervosismo pré-casamento, aquela insegurança natural que toda noiva sente quando está prestes a dar um passo tão importante. Felipe chegou em casa por volta das 8 da noite, vindo direto do escritório. Ele trabalhava em uma empresa de consultoria financeira que estava em plena expansão, e os últimos meses tinham sido particularmente intensos. Marina notava que ele chegava cada vez mais tarde, mais cansado, mais absorto em planilhas e reuniões intermináveis. Ele era bonito de uma forma clássica, cabelos escuros sempre bem penteados, ternos impecáveis, um sorriso que sabia usar nos momentos certos. Quando a beijou na testa ao chegar, Marina sentiu o perfume caro que ele usava, misturado ao cheiro de café e papel. "Como foi o seu dia, amor?" perguntou ele, largando a pasta no sofá e afrouxando a gravata. "Sua mãe veio me visitar. Me deu o colar de pérolas da família." Marina mostrou a caixa, ainda emocionada. Felipe abriu e olhou para as pérolas com aprovação. "Ficará lindo em você no casamento. Minha mãe realmente te adora." Havia algo na forma como ele disse aquilo, uma naturalidade que parecia calculada, mas Marina afastou o pensamento. Preparou o jantar enquanto Felipe tomava banho, e depois comeram conversando sobre detalhes práticos do casamento e da vida profissional dele. "A empresa está negociando uma fusão importante", contou Felipe. "Se tudo der certo, vamos dobrar de tamanho nos próximos 2 anos. É uma oportunidade única. Isso é maravilhoso, Felipe. Você trabalhou tanto para isso." Ele sorriu, mas havia algo distante em seu olhar, como se sua mente já estivesse em outro lugar, calculando passos futuros e estratégias que Marina não conseguia acompanhar completamente. Depois do jantar, enquanto Felipe revisava documentos no notebook, Marina voltou ao seu caderno.
Escreveu mais algumas linhas, tentando organizar os pensamentos que teimavam em permanecer confusos. Tenho tudo o que sempre quis. Então por que sinto esse vazio pequeno, essa pergunta silenciosa que não consigo responder? Guardou o caderno e decidiu dormir cedo. Amanhã seria domingo e elas tinham marcado um almoço com amigas para discutir os últimos detalhes da despedida de solteira. Tudo estava caminhando conforme o planejado. Tudo estava perfeito. Mas enquanto Marina fechava os olhos, a frase voltou à sua mente como um sussurro insistente. Às vezes o perfeito não é o verdadeiro. E pela primeira vez ela se perguntou se não deveria prestar mais atenção àquele incômodo pequeno que crescia silenciosamente dentro do seu peito. As semanas passaram em um turbilhão de compromissos e preparativos. Marina se via constantemente entre provas de vestido, reuniões com fornecedores, escolha de convites e todos aqueles detalhes que um casamento tradicional exigia. Cada dia trazia uma nova lista de afazeres, uma nova decisão a ser tomada, uma nova confirmação de presença a ser registrada. Naquela terça-feira de manhã, Marina estava na boutique de vestidos de noiva nos Jardins, acompanhada de Beatriz, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade. Beatriz era tudo o que Marina não era, expansiva, falante, com opiniões fortes sobre tudo. Trabalhava como designer gráfica e tinha um olhar apurado para a estética. O vestido ficou perfeito, Bia comentou, observando Marina na frente do espelho triplo. Você está radiante. Marina olhou seu reflexo. O vestido era realmente lindo, um modelo simples em cetim com uma cauda discreta, decote em V e mangas longas delicadas. Era exatamente o que ela imaginara. Mas enquanto olhava para si mesma vestida de noiva, sentiu novamente aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo importante estava sendo deixado de lado. Você está bem? Beatriz percebeu a expressão da amiga. Estou, só nervosa. É normal, né? Beatriz cruzou os braços e inclinou a cabeça, estudando Marina com atenção. Você tem certeza de que quer casar com o Felipe? Perguntou diretamente, sem rodeios, como sempre fazia. Marina se virou surpresa. Claro que tenho. Por que pergunta isso? Não sei. Você parece mais preocupada do que feliz ultimamente. E eu te conheço, Mari. Quando você está realmente feliz, seus olhos brilham de um jeito diferente. Marina forçou um sorriso e voltou ao provador para tirar o vestido. Eram apenas os nervos normais de qualquer noiva, repetiu para si mesma. Beatriz estava exagerando. Tudo estava bem. Tudo estava perfeito. Depois da prova do vestido, Marina foi direto para o escritório da empresa de Felipe. Ele havia pedido que ela passasse lá para assinar alguns documentos relacionados ao contrato de aluguel do espaço da recepção. Era algo simples, burocrático, mas Felipe insistira que precisava ser feito naquele dia. O escritório ficava em um prédio comercial moderno na Avenida Faria Lima, todo em vidro e aço, com aquele ar corporativo de empresas que estão em ascensão. Marina subiu até o 12º andar e foi recebida pela secretária de Felipe, uma mulher eficiente chamada Patrícia. Ele está em reunião agora, mas pediu que você aguardasse na sala dele. Os documentos estão sobre a mesa. Marina entrou na sala de Felipe. Era espaçosa, com uma mesa grande de madeira escura, estantes repletas de pastas e livros de negócios e uma vista panorâmica da cidade. Sobre a mesa, além dos documentos que ela deveria assinar, havia papéis espalhados, uma caneta Montblanc que ela havia dado de presente a Felipe no último aniversário dele, e uma pasta com o logo da empresa. Enquanto esperava, Marina começou a assinar os documentos onde Felipe havia marcado com post-its amarelos. Eram contratos padronizados, nada demais. Mas, ao virar uma das páginas, percebeu um documento diferente embaixo. Era um e-mail impresso, e o nome dela aparecia no texto. Curiosa, Marina puxou o papel para ler melhor. Era uma correspondência entre Felipe e alguém chamado Roberto Andrade, um sócio da empresa. O assunto era sobre a tal fusão que Felipe havia mencionado semanas atrás. Mas o que chamou a atenção de Marina foi um trecho específico, com a estrutura financeira que Marina vai trazer através da fusão patrimonial pós-casamento,
conseguiremos viabilizar a expansão para o sul sem precisar de financiamento externo. É uma jogada estratégica perfeita. Depois que consolidarmos a posição no mercado, podemos reavaliar a situação conforme necessário. Marina releu o parágrafo 3 vezes. Estrutura financeira que ela traria. Fusão patrimonial. Reavaliar a situação. O que exatamente aquilo significava? Seu coração acelerou. Ela sabia que tinha alguns investimentos, uma herança modesta que recebera do avô anos atrás e que estava aplicada, mas Felipe nunca demonstrou interesse nisso. Eles nunca haviam discutido finanças em profundidade. Ela sempre imaginou que se casariam pelo regime de comunhão, parcial de bens como era comum, mas nunca pensou que seu dinheiro fosse relevante para os planos dele. Ouviu passos se aproximando pelo corredor e rapidamente colocou o papel de volta embaixo dos documentos. Felipe entrou na sala com um sorriso largo, acompanhado de um homem de terno cinza que Marina presumiu ser o tal Roberto. Amor, desculpe a demora. Esta é minha noiva, Marina. Roberto, este anjo vai me fazer o homem mais feliz do mundo em 3 meses. Roberto apertou a mão de Marina com cordialidade profissional. Prazer, Marina. Felipe não para de falar de você. Vocês formam um casal lindo. Marina sorriu automaticamente, mas sua mente estava longe dali processando o que acabara de ler. Felipe pegou os documentos assinados, verificou rapidamente e guardou na pasta sem nem notar o e-mail impresso embaixo. Pronto, tudo resolvido. Quer almoçar comigo? Perguntou Felipe, já olhando o relógio. Marina inventou uma desculpa sobre ter aula à tarde e precisar preparar material. Saiu dali com uma sensação estranha, como se tivesse visto algo que não deveria, como se uma porta tivesse se entreaberto, mostrando um cômodo escuro que ela não queria explorar. À noite, em casa, enquanto corrigia provas de seus alunos, Marina não conseguia se concentrar. Abriu o caderno vermelho e escreveu: O que significa ser uma jogada estratégica? Será que estou interpretando mal? Será que é só linguagem de negócios e não tem nada a ver comigo pessoalmente? Mas mesmo enquanto escrevia, uma parte dela sabia que estava se enganando. Algo estava errado. Ela só não queria admitir. No sábado seguinte, houve um almoço na casa de Dona Helena para apresentar Marina a alguns parentes mais distantes que viriam do interior para o casamento. A casa ficava em um bairro nobre de São Paulo, Jardim Europa, uma construção clássica, com um jardim amplo e decoração que misturava antiguidades com toques modernos. Marina chegou cedo para ajudar nos preparativos. Dona Helena estava na cozinha supervisionando as empregadas, mas fez questão de preparar pessoalmente o pudim de leite, que era a especialidade da casa. Você parece cansada, querida. Está dormindo bem? Perguntou Dona Helena enquanto batia os ovos para o pudim. Só ansiosa com o casamento. Muita coisa para resolver. Dona Helena largou a batedeira e olhou para Marina com atenção maternal. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Eu sei como é estressante organizar um casamento. Quando casei com o pai, tu, Felipe, quase enlouqueci com tantos detalhes. Marina sorriu, mas não teve coragem de compartilhar suas preocupações reais. Como poderia dizer que estava começando a duvidar das intenções de Felipe? Como poderia questionar o filho de uma mulher tão boa e acolhedora? Os convidados começaram a chegar por volta do meio-dia. Tios, tias, primos, todos curiosos para conhecer a noiva do Felipe. Marina foi apresentada a cada um. Respondeu perguntas sobre a profissão, sobre como conheceu Felipe, sobre os planos para depois do casamento. Sorriu tanto que seu rosto começou a doer. Em um determinado momento, quando estava servindo vinho, na sala Marina ouviu fragmentos de uma conversa entre Felipe e uma mulher que havia sido apresentada como Verônica, prima dele e sócia em alguns negócios. A documentação está pronta? Perguntou Verônica em voz baixa. Tudo certo. Depois do casamento, podemos acionar a fase 2 do projeto. A estrutura dela vai ser fundamental, Felipe respondeu. Mas você tem certeza de que ela não vai criar problemas? Verônica insistiu. Ela é apaixonada. Confia em mim completamente. Não vai nem saber o que realmente está acontecendo até ser tarde demais. E mesmo que descubra, o que vai fazer? Largar tudo 3 dias, antes do casamento?
Felipe riu baixinho. Marina quase derrubou a garrafa de vinho. Sentiu o sangue gelar nas veias. Eles estavam falando dela. Tinham que estar falando dela. Estrutura dela. Ela não vai nem saber. O que isso significava? Ela se afastou rapidamente, fingindo que precisava buscar mais gelo na cozinha. Trancou-se no banheiro e respirou fundo, tentando se acalmar. Suas mãos tremiam. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o pulso nos ouvidos. Estava imaginando coisas. Estava paranoica. Ou realmente havia algo muito errado acontecendo nas suas costas? Marina lavou o rosto, retocou a maquiagem e voltou para o almoço. Pelo resto da tarde observou Felipe com outros olhos. Notou como ele era encantador com todos, como sabia exatamente o que dizer para cada pessoa, como seu sorriso parecia perfeito demais, ensaiado demais. Quando finalmente foram embora, já era noite. No carro, Felipe dirigia cantarolando uma música no rádio, completamente relaxado. Marina olhava pela janela as luzes de São Paulo passando, sentindo-se como uma estranha na própria vida. Seu almoço foi um sucesso. Minha família te adorou, Felipe comentou. Marina apenas murmurou algo inaudível. Sua mente estava longe, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia. Quando chegaram em casa, Marina disse que estava com dor de cabeça e foi direto para o quarto. Deitou-se na cama ainda vestida, olhando para o teto, tentando decidir o que fazer. Confrontar Felipe, mas com base em quê? Fragmentos de conversa que podia ter interpretado mal, um e-mail sobre negócios que talvez não tivesse nada a ver com ela. Abriu o caderno vermelho mais uma vez. Desta vez, não escreveu perguntas. Escreveu uma única frase, uma afirmação que vinha crescendo dentro dela como uma semente escura. Eu preciso descobrir a verdade antes que seja tarde demais. A véspera do casamento chegou envolta em uma atmosfera de expectativa e correria. Marina acordou cedo naquela sexta-feira com uma lista mental de últimas providências que ainda precisavam ser tomadas. O casamento seria no sábado às 5 da tarde, e cada minuto do dia anterior parecia precioso e escasso ao mesmo tempo. Depois do café da manhã, Marina recebeu uma ligação de Beatriz confirmando os detalhes do ensaio da despedida de solteira que aconteceria à noite. Seria algo simples, apenas as amigas mais próximas em um restaurante na Vila Madalena. Nada muito elaborado, do jeito que Marina preferia. Felipe também tinha seus compromissos. Ele e os padrinhos fariam um churrasco na casa de um amigo, uma tradição que eles mantinham antes de qualquer grande ocasião. Marina aproveitaria que ele estaria fora o dia inteiro para dar uma passada no salão de festas e verificar se tudo estava conforme o planejado. Por volta das 3 da tarde, Marina pegou seu carro e dirigiu até o clube onde seria a recepção. O trânsito estava pesado, como sempre, e ela aproveitou para ouvir uma playlist que havia feito especialmente para aqueles dias. Músicas que traziam boas memórias, que acalmavam sua mente inquieta. Ao chegar no clube, foi recebida pela coordenadora de eventos, uma mulher competente chamada Silvia, que havia organizado cada detalhe da decoração. Percorreram juntas o salão que no dia seguinte estaria repleto de flores brancas, arranjos delicados e aquela atmosfera romântica que Marina sempre imaginou ter no seu casamento. Tudo está perfeito, Silvia comentou, mostrando as mesas já numeradas, as cadeiras com laços de organza, o palco onde tocaria a banda contratada. Marina concordou, mas seu coração não estava completamente ali. Havia uma sombra de dúvida que a acompanhava em cada passo, em cada decisão, em cada sorriso forçado que dava às pessoas. Depois de verificar todos os detalhes, Marina se lembrou de que havia deixado uma caixa com presentes para os padrinhos no porta-malas do carro. Eram relógios personalizados que ela havia encomendado meses atrás. Um gesto carinhoso para agradecer a presença dos amigos mais próximos. Como Felipe estaria lá no clube mais tarde para uma última reunião com o pessoal da banda, ela decidiu deixar a caixa com ele pessoalmente. Ligou para Felipe, que confirmou que estaria no clube em cerca de 1 hora com alguns amigos para resolver questões de som e iluminação. Marina decidiu esperar,
em um café próximo, respondendo mensagens e organizando os últimos detalhes mentalmente. Quando voltou ao clube, já eram quase 5:30 da tarde. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Marina entrou pela porta lateral do salão, aquela que dava acesso aos camarins e à área de serviço. Carregava a caixa com os presentes e planejava deixá-la com Felipe rapidamente, antes de ir para casa se arrumar para o jantar com as amigas. Foi então que ouviu vozes vindas do salão principal. Reconheceu imediatamente a risada de Felipe, aquela que ele usava quando estava entre amigos próximos, relaxado e sem as formalidades que mantinha em público. Marina ia entrar quando ouviu seu próprio nome sendo mencionado. Parou no corredor, escondida atrás de uma coluna decorativa. Sabia que não deveria escutar, mas algo mais forte que sua vontade a manteve ali parada, atenta a cada palavra. Então é amanhã que você se torna um homem casado, hein, Felipe? Um dos amigos comentou em tom de brincadeira. Finalmente chegou o grande dia, respondeu Felipe. Mas havia algo em sua voz que não soava como alegria genuína. E você está pronto para isso? Pronto para passar o resto da vida com a mesma mulher? Outro amigo perguntou. Houve uma pausa. Marina segurou a respiração, o coração disparado. Olha, vou ser sincero com vocês, respondeu Felipe, e Marina percebeu o tom conspiratório em sua voz. A Marina é perfeita para o que eu preciso agora. Ela é bonita, educada, tem uma boa família apesar de distante, e o mais importante, tem aquela herança do avô dela que vai ser fundamental para a expansão da empresa. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras de Felipe ecoavam no corredor como tiros. Espera, você está me dizendo que está casando com ela por causa de dinheiro? Um dos amigos perguntou incrédulo. Não é só isso, cara. Ela é legal, me atende bem, é uma boa companhia. Mas sejamos realistas. O casamento hoje em dia é uma parceria estratégica. Felipe explicou com uma frieza que cortou Marina como uma lâmina. Eu preciso dela para viabilizar os próximos passos da empresa. Depois que consolidarmos a posição no mercado e a fusão com o grupo do Roberto estiver finalizada, quem sabe? As coisas mudam, pessoas mudam. Por enquanto, ela serve perfeitamente ao propósito. Serve perfeitamente ao propósito. As palavras reverberaram na mente de Marina como um eco doloroso. Ela não era uma pessoa que ele amava. Era uma ferramenta. Uma peça em um jogo de negócios. Cara, isso é pesado. Você realmente não ama ela? Outro amigo questionou. Amar? Felipe riu. Eu gosto dela, ela me convém. Mas amor verdadeiro? Aquele amor de filme? Não seja ingênuo. A gente se dá bem, isso é o suficiente. E quando aparecer alguém mais adequado para os planos futuros, a gente reavalia. Por enquanto, Marina é perfeita no papel. Marina encostou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. A caixa com os presentes caiu de suas mãos fazendo um barulho surdo no chão. As vozes no salão cessaram imediatamente. Tem alguém aí? Felipe chamou. Marina não respondeu. Virou-se e correu pelo corredor, saiu pela porta lateral e foi direto para o carro. Suas mãos tremiam tanto que demorou 3 tentativas para conseguir colocar a chave na ignição. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sem controle, embaçando sua visão. Dirigiu sem saber exatamente para onde estava indo. Apenas queria se afastar dali, daquele lugar que deveria ser palco da sua felicidade e que agora parecia contaminado por uma verdade amarga e cruel. Acabou parando em um parque próximo à sua casa. Desceu do carro e caminhou até um banco sob uma árvore frondosa. Ali, longe de olhares curiosos, deixou as lágrimas caírem livremente. Chorou pela ilusão perdida, pela confiança quebrada, por ter sido tão cega e ingênua. Como não percebeu antes? Como acreditou que alguém como Felipe, tão calculista e frio em seus negócios, seria diferente com ela? Todos os sinais estavam ali. As conversas que ela ouvira por acaso, o e-mail que vira na mesa dele, a forma como ele sempre desviava quando ela tentava falar sobre sentimentos mais profundos. Marina ficou ali por mais de 1 hora, tentando processar tudo. Seu telefone tocou várias vezes. Era Felipe, depois Beatriz, depois Dona Helena. Ela não atendeu nenhuma das ligações. Precisava de silêncio, precisava pensar.
Quando finalmente se acalmou um pouco, Marina pegou o caderno vermelho que sempre carregava na bolsa. Com mãos ainda trêmulas, começou a escrever. Não mais perguntas ou dúvidas. Agora escrevia fatos, evidências, pedaços de conversas que ouvira. Tudo começava a fazer sentido como peças de um quebra-cabeça macabro. Felipe nunca a amou. Tudo não passou de uma estratégia. Mas para que exatamente? O que ele planejava fazer com seu dinheiro? Como exatamente pretendia usar sua herança? Marina enxugou as lágrimas e respirou fundo. A dor estava ali, aguda e real, mas junto com ela vinha uma clareza nova. Ela não ia simplesmente fugir. Não ia cancelar o casamento e desaparecer deixando Felipe e seus cúmplices livres para encontrarem outra vítima. Não. Se Felipe queria jogar esse jogo, ela também sabia jogar, mas pelas suas próprias regras. Voltou para casa com um plano formando-se em sua mente. Ainda estava machucada, traída, mas havia algo mais forte crescendo dentro dela. Uma determinação férrea que ela nem sabia que possuía. Ao chegar em casa, foi direto para o computador. Felipe tinha deixado há alguns meses o login e senha dos sistemas da empresa com ela, dizendo que precisava que ela tivesse acesso em caso de emergência. Na época, Marina achou um gesto de confiança. Agora percebia que era provavelmente mais uma forma de manipulá-la, de fazê-la sentir incluída enquanto a usava. Marina acessou o sistema. Começou a procurar por arquivos, e-mails, documentos. Não sabia exatamente o que procurava, mas confiava que reconheceria quando encontrasse. Levou horas. Passou da meia-noite. Marina ignorou todas as ligações, todas as mensagens. Estava focada, determinada. E, finalmente, encontrou. Uma pasta oculta com o nome Projeto Expansão Sul. Dentro dela, dezenas de documentos, contratos preliminares, planilhas financeiras, e-mails trocados entre Felipe, Verônica e Roberto. E ali, negro no branco, estava o plano completo. Eles pretendiam usar sua herança como garantia para empréstimos vultosos. Haviam forjado documentos que a colocavam como sócia indireta da empresa, sem que ela soubesse. Depois do casamento, com o regime de comunhão total de bens que Felipe havia insistido em adotar, sem que Marina percebesse a armadilha, eles teriam acesso legal a tudo que era dela. Mais que isso, havia transferências programadas para contas no exterior, paraísos fiscais, tudo planejado meticulosamente para que, quando ela descobrisse, fosse tarde demais. Marina imprimiu tudo, cada documento, cada e-mail, cada planilha. A impressora trabalhou por quase 1 hora despejando página após página de provas incontestáveis. Quando terminou, Marina organizou tudo metodicamente em uma pasta. Depois, abriu seu notebook pessoal e começou a pesquisar. Investigadores particulares, advogados especializados em fraudes financeiras, jornalistas de economia que expunham esquemas corporativos. Anotou nomes, números, endereços. Começou a montar seu próprio plano. Se Felipe achou que ela era apenas uma peça ingênua e fácil de manipular, estava muito enganado. Eram quase 4 da manhã quando Marina finalmente deitou. Não dormiria muito, mas não importava. Amanhã seria seu casamento, e seria inesquecível, mas não pelos motivos que Felipe imaginava. Antes de apagar a luz, Marina escreveu uma última frase no caderno vermelho. Amanhã eu reescrevo meu destino. Marina acordou no sábado, com apenas 3 horas de sono, mas sua mente estava mais clara do que estivera em meses. A dor ainda estava ali, pulsante no peito, mas havia sido coberta por uma camada de determinação que a mantinha focada. Hoje seria o dia que mudaria tudo. O telefone já mostrava dezenas de mensagens não lidas. Felipe havia ligado incontáveis vezes durante a madrugada, preocupado com seu sumiço repentino. Beatriz estava desesperada, achando que algo grave havia acontecido. Até Dona Helena havia deixado mensagem perguntando se estava tudo bem. Marina respondeu apenas a Beatriz com uma mensagem curta, dizendo que estava bem, que tinha tido um mal-estar passageiro, mas que já estava recuperada e pronta para o grande dia. Não disse mais nada. Não podia arriscar que alguém percebesse que algo estava errado. Levantou-se da cama
e foi direto para o armário. Do fundo, retirou uma pequena maleta que havia comprado anos atrás para uma viagem que nunca aconteceu. Era perfeita para o que precisava. Colocou ali dentro a pasta com todos os documentos que havia impresso durante a madrugada. Adicionou pendrives com cópias de backup, números de contato que havia anotado e uma carta manuscrita que escrevera explicando tudo detalhadamente. Depois, pegou seu vestido de noiva que estava pendurado no closet dentro de uma capa protetora. Era lindo. Realmente era. Marina passou a mão pelo tecido suave e por um momento sentiu uma pontada de tristeza pelo que poderia ter sido e nunca seria. Mas afastou o sentimento. Não havia espaço para arrependimentos agora. Com uma tesoura pequena e linha da mesma cor do vestido, Marina começou a costurar. Abriu uma pequena abertura no forro interno, criando um bolso secreto próximo à cintura. Era discreto, invisível por fora, mas grande o suficiente para guardar um envelope com cópias reduzidas dos documentos mais importantes e alguns pendrives. Trabalhou com cuidado, cada ponto dado com precisão. Suas mãos não tremiam mais. Estava no controle, pela primeira vez em muito tempo. Quando terminou, guardou o vestido novamente e foi tomar banho. Ficou muito tempo embaixo da água quente, deixando o vapor envolver seu corpo enquanto sua mente repassava cada detalhe do plano que havia montado durante a madrugada insone. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era Felipe. Desta vez, Marina atendeu. Marina, pelo amor de Deus, onde você estava? Fiquei preocupado a noite toda. A voz dele soava ansiosa, quase desesperada. Desculpe, amor. Tive uma crise de ansiedade ontem à noite e precisei ficar sozinha um pouco. Você sabe como eu fico nervosa com grandes eventos. Marina manteve a voz calma, quase indiferente. Mas você está bem agora? Hoje é nosso casamento, Marina. Eu preciso que você esteja bem. Estou ótima. Nunca estive melhor. Nos vemos na igreja, sim? Ela respondeu com uma serenidade que a surpreendeu. Certo, te amo, Felipe disse. Mas as palavras soaram vazias para Marina agora. Também. Ela desligou sem esperar resposta. Às 10 horas, Beatriz chegou conforme o combinado para ajudá-la com os preparativos finais. Vinha acompanhada de outras 2 amigas, Carolina e Fernanda, que seriam as madrinhas. Trouxeram champanhe, salgadinhos e aquela energia festiva típica de dia de casamento. Marina as recebeu com um sorriso que escondia perfeitamente a tempestade interna que vivia. Ofereceu café, mostrou o vestido, conversou sobre os últimos detalhes da cerimônia, como se nada de extraordinário estivesse para acontecer. Você parece diferente hoje, Beatriz comentou enquanto arrumava as flores que iriam no cabelo de Marina. Mais serena. Pensei que estaria mais nervosa. Acho que aceitei que tudo vai dar certo, independente do que acontecer. Marina respondeu, e não era mentira. Ela havia aceitado que o futuro seria diferente do que planejara, mas que ainda assim daria certo. O tempo passou rápido. Meio-dia chegou e o cabeleireiro contratado apareceu para fazer o penteado de Marina. Ela pediu um coque elegante, cabelos presos no alto da cabeça, nada muito elaborado. Queria estar impecável, mas também livre, para se mover com facilidade quando chegasse o momento. Enquanto o cabeleireiro trabalhava, Marina aproveitou para fazer algumas ligações discretas. Trancou-se no quarto por alguns minutos e confirmou detalhes com pessoas que havia contatado durante a madrugada. Um jornalista especializado em economia que havia se interessado pela história. Um advogado que concordou em estar presente para formalizar as acusações. Um investigador particular que já vinha rastreando algumas movimentações suspeitas da empresa de Felipe. Tudo estava se encaixando, cada peça do tabuleiro sendo posicionada cuidadosamente. Às 3 da tarde, Marina começou a se vestir. As amigas a ajudaram com o vestido, com o véu com os sapatos. Beatriz colocou o colar de pérolas herdado de Dona Helena em seu pescoço. Marina olhou para as pérolas pelo espelho e sentiu um aperto no peito. Dona Helena não merecia passar por aquilo. Era uma mulher boa, gentil. Mas Marina não tinha escolha. A verdade precisava vir à tona, independente de quem se machucasse no processo. Você está linda, Mari,
Realmente linda, Carolina disse, os olhos marejados. E você está feliz? Fernanda perguntou, segurando as mãos de Marina. Marina olhou para seu reflexo no espelho. Viu uma mulher vestida de branco, com flores no cabelo, maquiagem delicada e um sorriso tranquilo nos lábios. Mas por dentro, havia uma guerreira se preparando para a batalha. Estou em paz, respondeu, e era a verdade mais honesta que poderia dizer naquele momento. O carro que levaria Marina até a igreja chegou pontualmente às 4h15. Era uma limusine branca, decorada com laços e flores, alugada especialmente para a ocasião. Marina entrou com cuidado, segurando a cauda do vestido, certificando-se de que o envelope escondido no bolso secreto estava seguro. Durante o trajeto até a igreja de Nossa Senhora do Brasil, Marina olhou pela janela, observando a cidade passar. São Paulo em um sábado à tarde, sempre movimentada, sempre viva. Pessoas vivendo suas vidas, alheias ao drama que estava prestes a se desenrolar naquela igreja elegante do Jardim Europa. Quando chegaram, Marina viu que muitos convidados já estavam lá. Carros de luxo estacionados na frente, pessoas bem vestidas conversando nos jardins da igreja. Tudo parecia saído de uma revista de casamentos. Perfeito, impecável, falso. Beatriz ajudou Marina a descer da limusine. Você está pronta? Perguntou a amiga. Mais do que nunca, Marina respondeu. Entraram pela porta lateral da igreja. Marina foi levada para uma sala privativa onde esperaria o momento de fazer sua entrada. Através da porta, conseguia ouvir a música suave do órgão, o murmúrio dos convidados se acomodando nos bancos. Dona Helena apareceu na porta, linda em um vestido azul marinho. Veio abraçar Marina com lágrimas nos olhos. Minha filha, você está radiante. Felipe é um homem de sorte. Marina retribuiu o abraço, sentindo um nó na garganta. Dona Helena, eu preciso que saiba que eu a admiro muito. A senhora sempre foi maravilhosa comigo. Por favor, lembre-se disso, independente do que acontecer hoje. Dona Helena se afastou um pouco, confusa. Do que você está falando, querida? Tudo vai dar certo. É o seu dia de alegria. Marina apenas sorriu e beijou a testa da mulher, que quase se tornou sua sogra. Algumas verdades precisam vir à luz, mesmo que doa. Antes que Dona Helena pudesse responder, a coordenadora da cerimônia entrou avisando que era hora de começar. A marcha nupcial estava prestes a tocar. Felipe já estava ao lado do altar, os padrinhos em seus lugares, os convidados em expectativa. Marina respirou fundo, pegou o buquê de flores brancas que Beatriz lhe estendeu, ajeitou o véu, tocou discretamente o envelope escondido no vestido, garantindo que estava ali, seguro e acessível. É hora, a coordenadora disse. Marina caminhou até as grandes portas de madeira da igreja. Do outro lado, podia ouvir a música começando. Era a versão clássica da marcha nupcial, aquela que tocava em todos os casamentos tradicionais. Mas hoje, ela teria um significado completamente diferente. As portas se abriram lentamente. Marina viu o corredor central da igreja se estendendo à sua frente. Os bancos repletos de gente, as flores brancas decorando cada detalhe. E lá no altar, Felipe a esperava com um sorriso confiante, vestido em um smoking impecável. Ao lado dele, Marina notou Verônica entre os convidados, aquela que era cúmplice nos esquemas. Roberto também estava lá, o sócio que ajudara a planejar tudo, todos achando que estava tudo sob controle, que o plano perfeito estava se concretizando. Marina deu o primeiro passo, depois outro. Caminhou pelo corredor central com a postura ereta, a cabeça erguida, o olhar firme. Sorria para os convidados que a observavam emocionados, sem imaginar que dentro de minutos aquele cenário idílico se transformaria em algo completamente diferente. A cada passo, Marina sentia crescer dentro de si uma força que não sabia possuir. Não era mais a mulher ingênua que confiara cegamente em palavras vazias e promessas falsas. Era alguém novo, alguém que escolhera reescrever sua própria história, independente das consequências. Felipe a observava do altar com aquele sorriso que agora Marina reconhecia como calculado.
Ele estendia a mão para recebê-la, confiante de que em minutos estaria selando uma parceria lucrativa disfarçada de casamento por amor. Marina chegou ao altar. Estava frente a frente com Felipe. A música cessou. O padre sorriu e abriu o livro de orações. Os convidados se acomodaram em silêncio, aguardando o início da cerimônia. Mas antes que o padre pudesse começar, Marina deu um passo à frente e se virou para os convidados. Sua voz ecoou clara e firme pela igreja silenciosa. Antes de começarmos, há algo que todos precisam saber. O silêncio que se seguiu às palavras de Marina foi absoluto. Todos os olhares se voltaram para ela, confusos, curiosos, alguns já com uma pontada de apreensão. Felipe franziu a testa, forçando um sorriso nervoso. Marina, amor, o que você está fazendo? Ele sussurrou, tentando pegar sua mão. Ela se afastou, mantendo distância. Sua voz ecoou pela igreja com uma clareza que ela mesma não sabia possuir. Vim aqui hoje, vestida. De branco, sim. Mas não para casar. Vim para revelar a verdade. Um murmúrio percorreu os bancos. Felipe empalideceu visivelmente. Verônica, sentada na terceira fileira, se mexeu desconfortável em seu lugar. Marina podia ver Roberto algumas fileiras atrás tentando discretamente verificar o celular. Marina, você não está bem. Vamos conversar em particular. Felipe tentou intervir, dando um passo em direção a ela. Não, ela respondeu com firmeza, impedindo sua aproximação com um gesto de mão. Essas pessoas vieram aqui pensando que assistiriam a um casamento por amor. Merecem saber que, na verdade, estariam testemunhando uma farsa, uma aliança estratégica disfarçada de romance. Dona Helena se levantou assustada. Marina, querida, o que está acontecendo? Marina olhou para a mulher que tanto a acolhera e sentiu um aperto no coração. Dona Helena, a senhora sempre foi maravilhosa comigo, e por isso peço que me escute até o fim. Depois entenderá. Virou-se novamente para todos os presentes. Seu coração batia acelerado, mas sua voz permanecia firme. Ontem à noite vim até o clube onde seria nossa recepção. Queria deixar alguns presentes para os padrinhos. Ao chegar, ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. Felipe estava com amigos, relaxado, sendo sincero de uma forma que nunca foi comigo. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras preencher o espaço. Felipe tentou interromper novamente, mas o olhar de Marina o silenciou. Ele disse, palavra por palavra, que eu era perfeita para o que ele precisava, que seria uma parceira adequada no papel, que meu dinheiro, minha herança, seria fundamental para a expansão da empresa dele, e que quando surgisse alguém mais adequado para seus planos futuros, ele reavaliaria a situação. Gaspes de choque ecoaram pela igreja. Algumas mulheres levaram as mãos à boca. Homens trocaram olhares incrédulos. Dona Helena voltou a se sentar, o rosto lívido. Isso é mentira. Felipe explodiu, sua máscara de compostura finalmente caindo. Você está inventando tudo isso. Está nervosa, em pânico. Isso é apenas ansiedade de casamento. Marina manteve a calma. Tirou do bolso secreto em seu vestido um pequeno gravador digital. Ontem, depois de ouvir aquela conversa, voltei. Deixei este gravador escondido no salão. Queria ter certeza de que não estava enganada, de que não tinha interpretado mal suas palavras. Quer que eu coloque para tocar? O pânico nos olhos de Felipe foi instantâneo. Não, não precisa. Olha, Marina, podemos conversar, explicar. As coisas não são como você está pensando. Não? Então me explique os documentos que encontrei ontem de madrugada acessando o sistema da sua empresa. As transferências programadas para contas no exterior. Os contratos que me colocavam como sócia indireta sem meu conhecimento ou consentimento. O uso da minha herança como garantia para empréstimos que eu nunca autorizei. Marina retirou do bolso secreto um envelope e começou a ler trechos de e-mails impressos. Caro Roberto, com a estrutura financeira de Marina, podemos viabilizar a fase 2 sem precisar de investidores externos. Após a consolidação no mercado do Sul, teremos flexibilidade para ajustes necessários na estrutura societária. Outro e-mail, este para Verônica.
Ela continua sem desconfiar de nada. O regime de comunhão total foi aceito sem questionamentos. Em 6 meses após o casamento, teremos acesso completo aos fundos dela. Verônica tentou se levantar e sair discretamente, mas Marina apontou para ela. Esta é Verônica Santos, prima de Felipe e sócia nos esquemas. E aquele ali é Roberto Andrade, o outro cúmplice. Ambos sabiam exatamente o que estava acontecendo. Neste momento, as portas da igreja se abriram e entraram 3 homens de terno. Um deles Marina reconheceu como o Dr. Henrique Campos, o advogado que havia contatado durante a madrugada. Os outros 2 eram investigadores da Receita Federal que ela havia acionado com as provas que reunira. Boa tarde. Sou o Dr. Henrique Campos, advogado especializado em fraudes financeiras. Estou aqui representando a senhorita Marina Oliveira Santos. Ele mostrou documentos. Temos ordem judicial para apreender documentos e iniciar investigação sobre irregularidades fiscais e societárias envolvendo a empresa Andrade e Costa Consultoria. O segundo homem se apresentou. Agente fiscal Rodrigo Mendes. Precisamos que os senhores Felipe Costa, Verônica Santos e Roberto Andrade nos acompanhem para prestar esclarecimentos. O caos se instalou na igreja. Pessoas se levantaram, conversas eclodiam por todos os lados. Felipe estava paralisado, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Verônica tentava argumentar que não sabia de nada, que era tudo um mal-entendido. Roberto já estava ao telefone, presumivelmente ligando para seu próprio advogado. Marina permaneceu no altar, calma no centro da tempestade que havia criado. Um flash chamou sua atenção. Era André Silveira, o jornalista econômico que ela havia contatado, fotografando e anotando tudo para a matéria que publicaria nos próximos dias. Felipe finalmente reagiu. Você me arruinou. Ele cuspiu as palavras com ódio. Destruiu tudo que construí. Não, Felipe. Você se arruinou sozinho quando decidiu usar pessoas como peças de um jogo. Marina respondeu com tranquilidade. Eu apenas me recusei a ser sua vítima. Ele tentou uma última cartada, mudando o tom para a súplica. Marina, eu te amei. À minha maneira, eu te amei. Podemos resolver isso. Não precisa ser assim. Marina olhou para ele, para o homem que ela achava que conhecia, e sentiu apenas uma tristeza distante. Sua maneira nunca foi suficiente, Felipe. Amor não manipula. Amor não usa. Amor não transforma pessoas em instrumentos para alcançar objetivos egoístas. Ela se virou para os convidados, muitos ainda em choque, outros claramente apoiando sua coragem. Para todos que vieram aqui com boas intenções, peço desculpas por este espetáculo, mas algumas verdades precisam ser expostas em plena luz, mesmo que o cenário não seja o ideal. Dona Helena se aproximou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina pegou as mãos da mulher com carinho. Dona Helena, a senhora foi a mãe que eu nunca tive, e por isso dói ainda mais ter que fazer isso. Mas a senhora merecia saber quem seu filho realmente é. Eu não sabia de nada. Dona Helena soluçou. Meu Deus, eu não sabia. Eu sei. E não guardo nenhum ressentimento da senhora. Marina abraçou a mulher mais velha, sentindo-a tremer em seus braços. Beatriz apareceu ao lado de Marina, os olhos arregalados de admiração e choque. Você sabia disso tudo desde ontem? Desde ontem à noite. Marina confirmou. Passei a madrugada reunindo provas. E não me contou nada. Não podia arriscar que alguém avisasse Felipe. Precisava que tudo acontecesse exatamente assim. Os agentes fiscais estavam agora escoltando Felipe, Verônica e Roberto para fora da igreja. Felipe lançou um último olhar para Marina, uma mistura de raiva, desespero e algo que poderia ser arrependimento, mas ela não tinha certeza. Marina observou ele sair e sentiu algo se quebrar e, ao mesmo tempo, se libertar dentro de si. Não era felicidade, não ainda, mas era alívio. Era a sensação de ter tomado controle de sua própria narrativa. A igreja começou a se esvaziar lentamente. Alguns convidados cumprimentaram Marina pelo seu ato de coragem. Outros saíram apressados, claramente desconfortáveis com o drama que presenciaram. Alguns ficaram para oferecer apoio, perguntar se ela precisava de algo.
Marina agradeceu a todos, mas disse que precisava ficar sozinha por um momento. Quando finalmente a igreja ficou vazia, ela caminhou até um banco e sentou, ainda vestida de noiva, o buquê descartado a seu lado. Olhou para o altar, para as flores brancas, para o espaço onde deveria ter dito sim a uma vida de mentiras. E, em vez disso, havia dito não. Havia escolhido a verdade, por mais dolorosa que fosse. Beatriz voltou e sentou ao seu lado em silêncio. Depois de alguns minutos, perguntou suavemente: "O que vai fazer agora?" Marina olhou para as mãos, para o colar de pérolas que ainda usava, para o vestido que havia costurado com tanto cuidado para esconder as provas que salvaram sua vida. "Agora, vou para casa, vou tirar este vestido, e amanhã começo a reconstruir minha vida, do zero se for preciso. Você não está sozinha, Mari, eu estou aqui. Suas amigas estão aqui." "Eu sei." Marina segurou a mão de Beatriz. "E essa é a diferença. Eu tenho pessoas de verdade ao meu lado. Não alianças estratégicas. Não peças de um jogo. Pessoas reais que me amam de verdade." As duas ficaram ali sentadas, enquanto o sol começava a descer, tingindo os vitrais da igreja com tons dourados e alaranjados. Do lado de fora, a cidade continuava sua vida, indiferente ao drama que se desenrolara naquelas paredes antigas. Marina finalmente se levantou, retirou o colar de pérolas com cuidado e o colocou no banco. Era bonito, carregado de história, mas não era dela. Nunca foi realmente dela. Era parte de uma fantasia que se revelou ilusão. Caminhou até a saída da igreja com Beatriz ao seu lado. Do lado de fora, o carro que a trouxera ainda estava estacionado. O motorista, confuso com tudo o que havia acontecido, perguntou para onde deveria levá-la. "Para casa", Marina respondeu. "Apenas me leve para casa." Durante o trajeto de volta, Marina olhou pela janela observando São Paulo ao entardecer. Pessoas nas calçadas, carros, no trânsito, a vida pulsante da cidade que nunca parava. Ela era apenas mais uma história em meio a milhões de histórias que aconteciam simultaneamente naquela metrópole. Mas era sua história, e pela primeira vez em muito tempo, Marina sentia que tinha o controle dela. Os primeiros dias depois da igreja foram estranhos e silenciosos. Marina acordava todas as manhãs em seu apartamento vazio e por alguns segundos esquecia o que havia acontecido. Depois, a realidade voltava como uma onda fria. O casamento que não aconteceu, a traição exposta, a vida que precisava ser reconstruída do zero. Ela não voltou a trabalhar imediatamente. Pediu uma licença de 2 semanas na escola, alegando questões pessoais que precisavam ser resolvidas. A diretora, que havia lido sobre o escândalo nos jornais como toda São Paulo, foi compreensiva e solidária. Marina passou os primeiros dias apenas existindo. Acordava, tomava café, sentava no sofá e observava a cidade pela janela. Às vezes, escrevia no caderno vermelho. Outras vezes, apenas ficava em silêncio, processando tudo o que havia vivido. Beatriz aparecia todos os dias trazendo comida, companhia, palavras de encorajamento. "Você foi incrível, Mari. Tão corajosa", ela dizia repetidamente. Mas Marina não se sentia corajosa. Sentia-se apenas cansada e estranhamente vazia, como se tivesse gastado toda a sua energia naquele confronto e agora restasse apenas um casco. Foi no 5º dia que o telefone tocou com um número desconhecido. Marina quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. "Alô? Marina?" Era uma voz feminina, hesitante. "É a Júlia." Marina sentou ereta no sofá, o coração acelerando. Sua irmã. Elas não falavam há quase 2 anos, desde um desentendimento bobo que se transformou em distância e silêncio. "Júlia", conseguiu dizer. "Eu vi o que aconteceu. Li nos jornais. Marina, eu não sabia que você estava passando. Por isso tudo." A voz de Júlia tremia levemente. "Eu não contei para ninguém. Nem sabia direito até aquela noite." Houve uma pausa longa. Depois, Júlia continuou. "Posso te ver? Não precisa ser agora, mas quando você estiver pronta. Eu sei que não fomos próximas nos últimos anos, mas você é minha irmã, e eu deveria ter estado lá por você."
Marina sentiu lágrimas se formarem. Sim, gostaria muito de te ver. Marcaram para o sábado seguinte. Um café na Vila Madalena, território neutro, onde poderiam conversar sem pressões ou memórias antigas atrapalhando. 2 dias depois, outra ligação inesperada. Desta vez era Isabel, sua mãe. Marina, recebi a notícia do que aconteceu. Por que não me contou nada? Por que nunca conseguimos conversar de verdade, mãe? Marina respondeu com uma honestidade que a surpreendeu. Você sempre esteve tão distante, tão ocupada com seu trabalho e sua vida. Eu não achei que se importaria. Ouviu a mãe respirar fundo do outro lado da linha. Eu sempre me importei, Marina. Só não soube demonstrar. Sou uma pessoa difícil, eu sei. Mas você é minha filha. Eu sei, mãe. Posso te visitar? Quero te ver, conversar pessoalmente. Marina aceitou, apesar das dúvidas. Isabel viria no domingo. Seria estranho, provavelmente desconfortável no início, mas Marina estava disposta a tentar. No sábado, Marina se arrumou com cuidado para encontrar Júlia. Escolheu uma roupa simples, mas bonita, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo, passou uma maquiagem leve. Estava nervosa como se fosse um primeiro encontro. Chegou ao café 5 minutos antes do horário combinado. Pediu um cappuccino e ficou esperando. Quando Júlia apareceu na porta, Marina sentiu o peito apertar. Sua irmã estava mais magra, com o cabelo mais curto, mas os olhos eram os mesmos da infância. Júlia a viu e caminhou até a mesa. Ficaram alguns segundos apenas se olhando. Depois Júlia abriu os braços e Marina se levantou, aceitando o abraço. Era desajeitado no início, 2 corpos que haviam esquecido como se encaixar. Mas aos poucos relaxaram. Sentaram e por alguns minutos apenas conversaram sobre trivialidades. O café, o tempo, o trânsito de São Paulo. Depois Júlia respirou fundo e foi direto ao ponto. Marina, eu sinto muito, por ter sido uma irmã tão distante, por não ter percebido que você estava sofrendo, por ter deixado que bobagens pequenas criassem esse abismo entre a gente. Eu também tenho minha parte de culpa, Marina admitiu. Eu poderia ter procurado você. Poderia ter insistido mais em manter contato. Por que paramos de nos falar? Júlia perguntou, genuinamente confusa. Qual foi realmente o motivo? Marina pensou. Acho que foi o acúmulo. Pequenas mágoas, expectativas não correspondidas, palavras não ditas. E de repente a distância estava lá e nenhuma de nós teve coragem de atravessá-la. Júlia pegou a mão de Marina sobre a mesa. Eu quero atravessar agora. Quero minha irmã de volta. Eu também. Passaram horas naquele café. Conversaram sobre tudo. Sobre a infância compartilhada, sobre a mãe distante que ambas tiveram, sobre escolhas e arrependimentos. Júlia contou sobre sua vida em advocacia, o relacionamento que havia acabado recentemente, as inseguranças que escondia sob a fachada de mulher bem-sucedida. Marina, por sua vez, abriu o coração sobre Felipe, sobre os meses de dúvidas, sobre a descoberta e o confronto na igreja. Júlia ouvia atentamente segurando sua mão, oferecendo o apoio que Marina precisava há tanto tempo. Você foi muito corajosa, Júlia disse. Eu não sei se teria essa força. Não foi coragem. Foi desespero. Foi saber que se eu não agisse naquele momento seria tarde demais. Foi coragem, sim. E eu te admiro por isso. Quando se despediram, combinaram de se ver novamente na semana seguinte. Desta vez, Júlia iria ao apartamento de Marina para assistirem filmes e comerem pizza como faziam quando adolescentes. Pequenos passos para reconstruir uma ponte que havia sido destruída por anos de negligência. No domingo, Isabel chegou pontualmente ao meio-dia. Marina havia preparado almoço, nada elaborado. Apenas uma massa com molho de tomate caseiro, salada e pão. Sua mãe entrou no apartamento e ficou parada na sala por um momento, como se não soubesse exatamente o que fazer. Está bonito aqui, Isabel comentou, observando os móveis, os livros nas estantes, os quadros nas paredes. Obrigada, mãe. Almoçaram com uma conversa hesitante e pausas desconfortáveis. Isabel perguntou sobre o trabalho de Marina, sobre como estava se sentindo.
sobre os próximos passos que planejava dar. Marina respondeu com honestidade, mas também com cautela. Depois do almoço, enquanto tomavam café, Isabel finalmente disse o que viera dizer. Marina, eu não fui uma boa mãe. Sei disso. Estava sempre tão focada na minha carreira, nos meus objetivos, que esqueci de estar presente para você e para sua irmã. Mãe não precisa fazer isso, preciso sim, Isabel interrompeu. Você merece saber que eu reconheço meus erros e que se pudesse voltar no tempo faria diferente. Estaria mais presente, ouviria mais, abraçaria mais. Marina sentiu lágrimas nos olhos. A mãe nunca havia se aberto assim, nunca havia admitido suas falhas tão claramente. Mas não posso voltar no tempo, Isabel continuou. Só posso tentar ser melhor daqui para frente. Se você me der essa chance. Marina olhou para a mãe. Viu uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, mas também viu vulnerabilidade e arrependimento genuíno. Todos nós merecemos uma segunda chance. Eu gostaria que você fizesse parte da minha vida, de novo. Isabel se levantou e abraçou a filha. Foi um abraço longo, apertado, cheio de anos de afeto não demonstrado. Marina deixou as lágrimas caírem livremente. Nos dias que se seguiram, Marina começou a sair mais. Caminhava pelo Parque Ibirapuera de manhã cedo, aproveitando o frescor do dia. Sentava em bancos à sombra de árvores e observava pessoas passando. Mães com crianças, casais de idosos caminhando de mãos dadas, jovens praticando esportes. A vida continuava. Independente da dor individual que cada um carregava, a vida seguia seu curso. Marina também voltou a escrever. Não apenas no caderno vermelho, mas começou a trabalhar em crônicas sobre vínculos familiares, sobre recomeços, sobre a força necessária para reconstruir após uma tragédia pessoal. Enviou alguns textos para blogs e revistas online. Alguns foram aceitos. Os leitores responderam positivamente, compartilhando suas próprias histórias de superação. Beatriz a convenceu a fazer um curso de gastronomia aos sábados. Algo leve, sem compromisso, apenas para ocupar a mente e aprender algo novo. Marina aceitou e descobriu que gostava de cozinhar, do processo de transformar ingredientes simples em algo delicioso. Júlia se tornou presença constante na vida de Marina novamente. Toda semana se viam pelo menos uma vez, às vezes apenas para um café rápido, outras para jantares longos cheios de conversa e risadas. Estavam redescobrindo uma a outra, construindo uma amizade adulta sobre as bases da irmandade que compartilhavam. Isabel também passou a visitá-la com mais frequência. Vinham aos domingos, tomavam café juntas, conversavam sobre amenidades e, aos poucos, sobre coisas mais profundas. Era um processo lento, mas constante. Um dia, Marina estava organizando gavetas antigas quando encontrou uma foto das três juntas. Ela deveria ter uns 12 anos, Júlia 17 e Isabel estava sorrindo raro e genuinamente. Estavam em um parque, provavelmente em um daqueles raros domingos em que a mãe não trabalhava. Marina guardou a foto em um porta-retrato e colocou na estante da sala. Era um lembrete de que, apesar de tudo, tinham sido uma família, e talvez pudessem ser novamente, de uma forma diferente, mais honesta e real. Um mês havia passado desde o dia da igreja quando Marina recebeu um convite inesperado. Era de alguém que ela conhecera anos atrás em um evento literário, Rafael Andrade. Ele trabalhava com restauração de documentos históricos e havia entrado em contato por e-mail, dizendo que estava organizando uma exposição sobre cartas antigas e textos esquecidos. Gostaria que você viesse, Marina. Acho que vai gostar do tema Reconstrução e Preservação de Histórias que quase se perderam, o e-mail dizia. Marina aceitou o convite. No sábado seguinte, foi até uma galeria pequena no centro histórico de São Paulo. A exposição era intimista, com documentos antigos em molduras, cartas escritas à mão de décadas atrás, fotografias desbotadas que contavam histórias de amor, perda e superação. Rafael a recebeu com um sorriso caloroso. Ele era alto, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos nas têmporas, óculos de armação discreta e um olhar gentil. Marina se lembrava dele como alguém tranquilo e genuinamente interessado em histórias humanas.
Que bom que você veio, ele disse. Fiquei feliz quando aceitou o convite. Caminharam pela exposição juntos. Rafael explicava a origem de cada peça, as histórias por trás dos documentos. Havia uma carta de uma mulher que perdera tudo em um incêndio, mas reconstruíra sua vida. Um diário de um imigrante que viera ao Brasil sem nada e fundara um negócio próspero. Fotografias de famílias separadas pela guerra, mas que se reencontraram anos depois. São histórias de resiliência. Rafael comentou enquanto paravam em frente a uma carta particularmente emocionante. De pessoas que poderiam ter desistido, mas escolheram continuar. Marina olhou para a carta e sentiu algo ressoar dentro de si. É disso que preciso me lembrar todos os dias. Depois da exposição, Rafael convidou Marina para tomar um café em uma padaria tradicional ali perto. Era um daqueles lugares antigos de São Paulo, com cheiro de pão fresco e café coado, mesas de mármore e garçons que conheciam os clientes pelo nome. Sentaram em uma mesa do canto. Rafael pediu café com leite e pão na chapa. Marina pediu o mesmo. Conversaram sobre a exposição, sobre os documentos que mais haviam chamado a atenção, sobre o trabalho delicado de restaurar papéis antigos sem destruir sua essência. Deve ser gratificante, Marina comentou. Trazer de volta coisas que estavam quase perdidas. É. Rafael sorriu. Às vezes pego um documento tão danificado que parece impossível salvar. Mas com paciência e cuidado, a maior parte pode ser recuperada. Pode não ficar como era originalmente, as marcas do tempo permanecem. Mas ainda assim, é valioso. Ainda assim, conta sua história. Marina percebeu que ele não estava falando apenas de papéis antigos. Ela olhou para ele e viu compreensão em seus olhos, não pena, mas uma empatia genuína de quem também já passou por dificuldades. Eu li sobre o que aconteceu, Rafael disse suavemente. Não quero ser invasivo, mas preciso dizer que admiro sua coragem. Não deve ter sido fácil. Não foi. Mas era necessário, Marina respondeu. Às vezes a gente precisa destruir o falso para poder construir algo verdadeiro. Como restaurar um documento. Às vezes é preciso remover camadas de sujeira e falsas proteções para chegar ao material original. Marina sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Exatamente. Eles continuaram conversando por horas. Rafael contou sobre sua própria vida, um casamento que havia terminado anos atrás, a dor da separação, o processo lento de se reconstruir. Marina compartilhou sua história, não apenas sobre Felipe, mas sobre sua família, sobre os anos de distância que estava tentando superar. Quando se despediram, Rafael entregou a ela um pequeno papel dobrado. É um poema. Encontrei em uma carta antiga que restaurei há alguns meses. Achei que você poderia gostar. Marina abriu o papel quando chegou em casa. O poema estava escrito em uma caligrafia elegante e antiga. Se tropeçares, levanta-te. Se chorares, respira. Se amares, confia. Pois cada queda é uma chance de erguer-se mais forte. Cada lágrima lava a alma. E cada amor verdadeiro é uma bênção mesmo quando machuca. Ela colou o poema no caderno vermelho e escreveu embaixo: Estou aprendendo a me levantar. As semanas continuaram passando. Marina voltou a trabalhar, encontrando conforto na rotina das aulas, na interação com seus alunos, nas discussões sobre literatura que tanto amava. Alguns alunos sabiam do que havia acontecido, outros não. Mas todos a tratavam com o mesmo respeito de sempre. Em uma quinta-feira à tarde, depois das aulas, Marina estava organizando livros na biblioteca da escola quando a diretora apareceu com um pedido. Temos um projeto novo de crônicas literárias para o jornal da escola. Gostaria que você coordenasse. Sei que você tem talento para escrever. Marina aceitou. Começou a trabalhar com os alunos, ajudando-os a desenvolver suas próprias histórias, a encontrar suas vozes. Era gratificante ver jovens descobrindo o poder das palavras, da narrativa pessoal. Ela também continuou escrevendo suas próprias crônicas. Algumas foram publicadas em sites literários, outras em revistas pequenas. Não era sobre ganhar dinheiro ou fama, era sobre processar sua experiência,
sobre transformar dor em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Uma de suas crônicas mais compartilhadas foi sobre a importância de ouvir os sinais de alerta que ignoramos por medo de perder algo que na verdade nunca tivemos de verdade. Muitas mulheres escreveram para ela contando histórias semelhantes, agradecendo por ter falado sobre um tema tão delicado com tanta honestidade. Em uma tarde de domingo, 3 meses após o dia que mudou sua vida, Marina organizou um jantar em seu apartamento. Convidou Júlia, Isabel, Beatriz e algumas outras amigas próximas. Queria celebrar, não o que havia perdido, mas o que havia ganho, as conexões reais que estava construindo. Júlia chegou cedo trazendo flores. Isabel apareceu com um flan que havia feito, pessoalmente, seguindo uma receita antiga da avó delas. Beatriz trouxe vinho e histórias engraçadas. As outras amigas vieram com abraços e aquela energia acolhedora de quem realmente se importa. Jantaram e conversaram por horas. Riram de histórias antigas, compartilharam planos futuros, brindaram a amizade e a família. Em um momento, Isabel pegou a mão de Marina e de Júlia e disse algo que ficaria gravado na memória de ambas. Eu desperdicei muito tempo sendo distante. Não vou desperdiçar mais. Vocês duas são meu maior tesouro e levei tempo demais para reconhecer isso. Júlia encontrou uma caixa antiga no armário enquanto procurava algo na cozinha. Dentro havia desenhos que elas haviam feito quando crianças. Um deles mostrava 2 meninas de mãos dadas embaixo de uma árvore. Júlia havia desenhado e Marina havia colorido. Na época tinham talvez 6 e 11 anos. Lembra disso? Júlia mostrou o desenho para Marina. Marina pegou o papel amarelado pelo tempo e sentiu os olhos marejarem. Éramos tão unidas. Podemos ser de novo. Júlia abraçou a irmã. Na verdade, já estamos sendo. Depois que todas foram embora, Marina ficou na varanda do apartamento observando a cidade iluminada. São Paulo de noite era linda de uma forma caótica e vibrante. Milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com suas alegrias e dores, vitórias e derrotas. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Rafael. Oi, Marina. Vou visitar uma feira de antiguidades no sábado e pensei se você gostaria de ir junto. Sem pressão, apenas uma tarde agradável procurando por tesouros esquecidos. Marina sorriu e digitou a resposta. Adoraria. Me mande o endereço. No sábado, Marina encontrou Rafael na feira. Era um evento grande em um galpão antigo reformado, com bancas repletas de livros velhos, discos de vinil, fotografias, móveis de época e todo tipo de relíquia do passado. Caminharam entre as bancas conversando sobre tudo e nada. Rafael pegava livros antigos e lia trechos para Marina. Ela encontrou um caderno vazio com capa de couro desgastado e decidiu comprá-lo para continuar escrevendo suas reflexões. Em uma das bancas, havia um pequeno quadro com uma frase bordada à mão. No lugar onde tudo parecia ter acabado, ainda havia silêncio suficiente para plantar algo novo. Marina leu a frase 2 vezes. Depois decidiu comprar o quadro. Era perfeito. Resumia exatamente o que estava vivendo. Rafael notou sua escolha e sorriu. É uma frase poderosa. É minha vida agora. Marina respondeu. Estou plantando coisas novas no silêncio que encontrei depois da tempestade. E o que está crescendo? Ele perguntou. Honestidade, conexões reais, amor próprio, uma versão de mim mesma que não precisa de aprovação externa para existir. Depois da feira, foram caminhar por um parque próximo. O dia estava bonito, sol suave, brisa fresca. Sentaram em um banco próximo a um lago, onde patos nadavam tranquilos. Marina, posso te perguntar algo? Rafael disse, depois de alguns minutos de silêncio confortável. Claro. Você está pronta para confiar de novo? Em outras pessoas? Em possibilidades futuras? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Estou aprendendo. Não é fácil depois de ter sido traída de forma tão profunda. Mas também aprendi que fechar o coração completamente seria deixar Felipe vencer de outra forma. Então sim, estou tentando confiar de novo. Com cuidado, mas sem medo paralisante. É tudo o que podemos fazer. Ele concordou. Seguir em frente com as cicatrizes,
mas sem deixar que elas definam completamente quem somos. Ficaram ali por mais tempo. Rafael contou sobre um projeto novo de restauração que estava começando, documentos de uma família de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil no século XIX. Marina falou sobre suas aulas, sobre os alunos que estavam descobrindo o amor pela escrita. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Rafael hesitou. Não sei se há espaço na sua vida agora para algo além de amizade, mas quero que saiba que estou aqui, sem pressa, sem expectativas, apenas presente. Marina olhou para ele. Viu um homem gentil, paciente, genuíno. Alguém que entendia que cura leva tempo. Alguém que não tentava apressar seu processo ou preencher vazios que ela mesma precisava aprender a habitar. Há espaço, ela respondeu suavemente. Talvez não para grandes declarações ou promessas ainda, mas há espaço para sua presença. E isso já significa muito. Rafael sorriu e eles caminharam juntos de volta para onde haviam estacionado os carros. Antes de se despedirem, ele tocou levemente a mão dela. Foi um gesto simples, mas significativo. Um começo possível de algo que não precisava ser definido ainda. Naquela noite, Marina abriu o caderno de capa vermelha pela última vez naquele capítulo de sua vida. Folheou as páginas repletas de dúvidas, medos, perguntas sem resposta. Páginas que documentavam sua jornada do engano à verdade, da dor à cura. Na última página em branco escreveu: Hoje descobri que não preciso apagar minhas cicatrizes para viver em paz. Elas fazem parte da minha história, mas não são toda a minha história. No lugar onde tudo parecia ter acabado, encontrei silêncio suficiente para plantar algo novo. E o que está crescendo é uma versão mais verdadeira de mim mesma. Uma que sabe que amor real não manipula, que família pode ser reconstruída, que coragem, às vezes, é apenas escolher a verdade, mesmo quando dói. Felipe tentou me usar como uma peça no jogo dele, mas descobriu que eu sei jogar. E jogo para vencer, não através de vingança, mas através da verdade e da reconstrução. Hoje eu sou livre, não porque esqueci o que aconteceu, mas porque escolhi não deixar que aquilo defina meu futuro. Há dor ainda, sim, mas há também esperança, e no final, a esperança sempre vence. Marina fechou o caderno e o guardou em uma gaveta. Amanhã compraria um novo caderno, aquele que encontrara na feira. Seria para novos começos, novas histórias, novas possibilidades. Olhou pela janela e viu a cidade de São Paulo brilhando na noite. Milhões de luzes, milhões de histórias. E a dela era apenas uma entre tantas. Mas era sua. Verdadeira, honesta, imperfeita, mas genuinamente sua. E isso era suficiente. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina tenha tocado seus corações e inspirado reflexão sobre as escolhas que fazemos, sobre a coragem de enfrentar verdades difíceis e sobre o poder da reconstrução. Marina nos ensinou que às vezes o caminho mais corajoso não é aquele que evita a dor, mas aquele que atravessa a verdade com honestidade, por mais difícil que seja. Se esta história ressoou com você, convidamos você a se inscrever em nosso canal para acompanhar mais narrativas que exploram a complexidade da vida, do amor, da família e da superação. Deixe seu like se a jornada de Marina te emocionou. E não esqueça de compartilhar nos comentários suas próprias reflexões sobre recomeços e segundas chances. Cada história compartilhada cria uma corrente de empatia e compreensão. Todos os dias, trazemos novas histórias que celebram a resiliência humana e a capacidade de nos reinventarmos quando necessário. Nos vemos na próxima história e lembre-se, às vezes o fim de algo é apenas o começo de algo muito melhor. Até breve.